Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes na noite desse dia? É sempre um motivo de regozijo. Pode se sentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Sempre um regozijo estar na presença de Deus, na casa do nosso Pai. E para mim é uma honra estar aqui para falar para os irmãos com essa responsabilidade. Mas eu acredito que Deus tem uma porção nessa noite. Senhor, eu estava orando sobre essa noite. Ele me deu uma palavra, que eu possa ser fiel para transmitir ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor me passou. E que cada coração possa ser uma terra fértil para receber o que Deus tem nessa noite. Eu sei que o pastor já orou, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor, nós chamamos Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por sua fidelidade. Obrigado por seu amor e pelo seu Santo Espírito que é presente em nossas vidas e já pode ser visto e sentido nessa noite. Nós te honramos, Espírito Santo. Venha fluir nessa noite como rios de águas vivas. Senhor, que cada palavra que eu fale venha do teu Espírito, que nada saia da minha mente, mas que seja o Senhor se comunicando com a sua noiva, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que cada coração possa receber, Senhor, um renovo, Senhor, uma alegria do teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu estava orando sobre essa noite, o Senhor me falava muito sobre sonhos. Nós sabemos que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos muitas bênçãos. Assim como o povo de Israel, eles tinham as bênçãos separadas para eles, nós também temos as bênçãos separadas para nós, do tempo da graça. Quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito, Ele pega aquele povo, Ele leva para o deserto, eles passam um tempo, mas depois eles vão para a terra prometida. E quando eles chegam na terra prometida, há algo separado para cada um deles. Para a tribo de Rúben, para a tribo de Judá, cada um dos filhos de Jessé tem algo separado. E está escrito em Números 37, se eu não me engano, eles fazem essa separação, a divisão de cada tribo, qual é a herança deles. E nós entendemos que nós também temos uma herança. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, quando nosso Senhor se entrega naquela cruz, nós recebemos uma herança dele. Nós recebemos algo que é reservado para nós. É a nossa maior graça. A nossa herança é os céus. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E é uma coisa que o Senhor pede, uma das últimas orações dele, ele pede para nos sustentar. Mas ele fala, eu vou preparar lugar e vocês serão co-herdeiros comigo nos céus. E nós que somos pessoas tão ruins, pecadores, não somos merecedores, recebemos a graça não só de ser salvos, mas recebemos a graça de Deus em seu reino. Nós recebemos de Jesus Cristo uma herança. Isso é lindo. Isso queima muito em meu coração, porque nós vemos a natureza do nosso Deus, uma natureza de graça, uma natureza de amor. E nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós estamos sobre a graça de Jesus Cristo e sobre as promessas dele. Amém. E é muito interessante que o Senhor não para aí. Apesar de nós já termos a maior bênção, que é a graça e a oportunidade de sermos salvos, nós ainda temos bênçãos na terra, porque o Senhor dá graça a quem Ele ama. Quantos aqui têm promessas de Deus? Amém. Promessas, profecias, muitas coisas, às vezes, ao longo da nossa caminhada, nós vamos recebendo as coisas da parte de Deus. Eu mesmo sou uma pessoa que antes mesmo do meu nascimento, eu já tive uma grande graça. Para quem conhece minha mãe já está na glória, mas ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E é algo que ela orou muito ao Senhor. Ela passou 14 anos sem poder ter filhos, mas chegou um momento que o Senhor deu graça.
E ela teve primeiro a minha irmã Ellen, e depois teve a mim. Ou seja, minha vida já começou debaixo de uma graça. E isso é lindo, porque o Senhor não precisa fazer nada por nós, mas Ele faz porque Ele nos ama. E assim como na minha vida teve essa graça de já começar como um milagre, também tem milagres sobre a vida de cada um aqui. Eu aposto que se nós parássemos para conversar, para nós dividirmos, o Senhor tem algo sobre a vida de cada um de nós. Mesmo que você não tenha crescido em um lar cristão, mesmo que seus pais fossem até de outras religiões, o Senhor já sonhava com você. Em Jeremias nós temos a palavra que antes mesmo dele nascer, o Senhor já sabia todos os caminhos dele e já tinha algo preparado. E existe algo preparado da parte de Deus para você. Existe uma bênção do Senhor que é reservada para as nossas vidas. E o Senhor me levou até Gênesis 37. Eu vou pedir que os irmãos abram. Eu vou ler a partir do versículo 3. Que diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque havia nascido de sua velhice. Por isso, mandou fazer uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram mais falar com ele. Certa vez, José teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Então, amarrando os feixes de trigo no campo, quando o feixe se levantou, ficou em pé. Os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu feixe e se curvaram diante dele. E depois ele continua, ele conta um outro sonho, que ele estava diante dos corpos celestes, e eles ficavam em volta dele, tinha algo ali com governo sobre a vida de José. E o Senhor ministrou muito comigo nessa palavra. Porque José, ele era filho de Jessé, ele era um filho amado, era o filho da velhice de Jessé, era o filho da esposa que Israel mais gostava. Estou falando errado, é Jacó. Obrigado, pastor. E ele tinha uma graça em toda a sua caminhada. Ele tinha uma graça primeiro de seu pai, porque ele era um filho amado. Nós sabemos que a capa, a túnica, é um sinal de honra, é um sinal de autoridade. Ele dá essa túnica para José. E também fala que é uma túnica enfeitada, colorida. A gente sabe que naquela época não tinha muitos recursos, e para fazer uma túnica mais elaborada, com mais cores, saía mais caro. Então a gente vê aqui que teve todo um cuidado especial para essa túnica que é dada para José. Então, algo que já é afirmado, que nós já entendemos José era amado pelo seu pai. Ele tinha um amor muito grande. E não só pelo seu pai terreno, mas ele também tinha uma graça do Senhor. E o Senhor faz promessas para ele. O Senhor entrega sonhos para ele e fala, com esses sonhos ele comunica: eu vou te colocar em um lugar de governo, eu vou te colocar em um lugar de autoridade. E eu imagino que José, em sua inocência, ele vai com toda alegria contar para os seus irmãos. E é algo que para nós faz todo sentido. Se eu estou feliz, eu vou contar para o meu irmão. Meu irmão, filho do meu pai, cresceu aqui comigo. O Senhor me deu esse sonho. Quando nós recebemos uma profecia, algo do Senhor, nosso coração queima. E nós queremos compartilhar. Mas ao invés dos irmãos de José ficarem felizes por ele, se regozijarem, acontece o contrário. Eles se enciumam e morrem de inveja de José. Eles não ficam felizes pelo seu irmão, mas eles odeiam ele. A palavra fala que eles passam a odiá-lo. E passam a odiá-lo quando ele recebe a capa, ou seja, ele recebe a honra de seu pai, ele é odiado. Quando ele recebe algo de Deus, uma profecia de Deus, ele também é odiado. E ecoava em meu coração
Esses irmãos de José, quem são eles? Essas pessoas que odiaram ele quando ele estava feliz, quando tinha algo da parte de Deus. Como nós sabemos, eles são as pessoas que fundaram as 12 tribos de Israel. São homens que foram ali separados para dar origem ao povo de Deus e que nessa época já tinham algo da parte de Deus. Eles devem ter ouvido a história de Israel. Israel deve ter juntado os filhinhos ali e falado: eu estive com o Senhor. Meu nome era Jacó, mas eu mudei. Eu mudei porque eu me encontrei com o Senhor, tive uma grande experiência. Eu segurei ao pé do anjo e falei: me dá a minha bênção para depois você subir. Então eles eram pessoas que já estavam em um ambiente profético, de alguém que havia estado com o Senhor. E eu falei: mas Senhor, como esses homens, que eles já eram homens, eles já não eram mais crianças nessa época, eles tiveram esse pensamento contra o irmão mais novo deles, que eles deveriam estar protegendo aquele que é mais vulnerável, que está começando, o amado do Pai, mas eles não, eles nutrem um sentimento de amargura contra seu irmão, eles nutrem um sentimento ruim contra ele. E o Senhor me mostrou bem claro nessa palavra que eles não estavam refletindo o caráter que eles deveriam refletir. Meu Pai. Há um caráter que nós que temos uma experiência com Deus, nós que estamos juntos, próximos a Deus, nós devemos ter. E eles não refletiram isso. Eles eram pessoas que estavam ali em um ambiente de pessoas de Deus, pessoas que tiveram contato direto com Deus Pai. Mas mesmo assim, eles se voltaram o seu coração à inveja. Isso não é a natureza de Cristo, não é a natureza que o pai deles provavelmente ensinou, e não é que Deus queria para aquele povo, que era um povo começando ali. Eles têm uma natureza que nós vamos ver que é uma natureza deturpada, é uma natureza que não vem de Cristo, e nós sabemos onde veio o princípio dessas coisas. Antes mesmo do Éden, quem que teve ressentimento, quem que teve ciúmes, quem quis ser maior era Satanás. Satanás, quando ele estava nos céus, ele quis ser igual a Deus. Ele falou: Senhor, faz um trono do lado do seu. E nós sabemos que o Senhor é uma trindade, são 3 em 1, e não há espaço para mais ninguém. A glória é do Cordeiro, a glória é do Espírito Santo e a glória é de Deus. Mas ele nos céus ele se achou igual a Deus. Por mais que ele não fosse. Jesus Cristo, nós vemos que em Filipenses, ele era Deus, mas não se apegou a isso. Mas Satanás não. Ele quis ser igual a Deus, quis ter algo que não era direito dele, ele quis. E ele vai contra o Senhor. E quando ele é negado, ele não só nega, mas quando ele volta a terça parte dos anjos do céu, ele volta contra Deus e vai lutar contra Deus. Ou seja, nós vemos que o coração dele já não estava puro. Ainda que ele falava: Senhor, faz um trono do lado do seu, ele não queria estar do lado do Pai. Ele queria ser maior, ele queria um lugar de governo, ele queria um lugar de poder. E o Senhor expulsa ele do céu, ele é jogado no inferno e ele perde o lugar que ele tinha. Nós sabemos que Satanás era um príncipe do céu, mas ele é deposto desse cargo pelas atitudes dele. E esse é um dos grandes motivos de Satanás nos odiar. Ele nos odeia não porque nós servimos ao Senhor também, mas principalmente porque o lugar que nós temos de graça, nós podemos ter acesso ao perdão de Deus. O lugar que ele perdeu pelas atitudes dele, nós tivemos com graça. No Éden, ele tenta corromper a nova criação de Deus. Conjecturando, eu imagino ele no inferno, ele fala: o que Deus fez? O que aconteceu com aquele planeta ali? Ele botou animais, fez crescer a ervas, o Espírito Santo estava planando sobre a face, fez um jardim, ainda criou um animal, criou um ser que ele visita todas as tardes. Como assim? Eu fui deposto do céu, esse lugar de autoridade que eu tinha, e o Senhor faz um ser inferior ali. Aí ele fala: não pode ficar assim. Ele vai até ali, ele vai até o Éden, nós conhecemos a história. Ele oferece do fruto que Deus havia proibido ao homem,
o homem se volta contra Deus, ele trai a confiança de Deus, pega daquele fruto e come. E quando Deus vai até o homem, ele não pede perdão a Deus, ele não se redime, mas ele se esconde porque ele já estava sobre o pecado. E eles também são expulsos, mas eles são expulsos do Éden, mas Deus faz uma promessa para eles. Deus veste eles, cobre o pecado deles com um sacrifício, cobre com a roupa, mas nós entendemos, né, que é o primeiro sacrifício que aconteceu na Bíblia. Ele mata 2 cordeiros para fazer roupa para eles, e nós entendemos mais para frente, quando vai ser instituído o tabernáculo, que quando um animal é morto, quando o sangue é derramado, é para cobrir um pecado. E o Senhor faz isso, expia o pecado deles por um tempo, o Senhor faz promessas, o Senhor levanta um homem, levanta outro homem ao prolongar da história, o Senhor vai levantando profetas, tentando redimi-los, redimir a humanidade. Porém, não há como pagar esse pecado com um animal. Porque o pecado que ele está cobrindo é um pecado momentâneo. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele morreu para cobrir o pecado original, que foi a traição do homem a Deus. Então o Senhor faz todo um plano, o Senhor prepara um cordeiro, o próprio Deus desce dos céus e nos redime. E nós temos essa natureza e o Senhor passa para todos os seus filhos. Então, voltando aqui, quando nós entendemos que eles estão nessa natureza, eles não estão na natureza de Deus, estão sob a influência de Satanás, estão sobre o pecado, estão saindo daquilo que Deus quer para se voltar a uma natureza invejosa, para se voltar a uma natureza que é contra o irmão. E é interessante, meus irmãos, porque não é como se eles não tivessem promessas. Não é como se Deus não tivesse algo grande para a vida deles, para aqueles homens que tentaram matar seu irmão, um intercede, fala para vender. Mas esses homens, eles tinham uma promessa e um plano do Senhor sobre a vida deles, assim como nós temos. E existe um grande peso de uma responsabilidade de saber que o Senhor tem algo sobre as nossas vidas, mas nós temos uma escolha de seguir o plano de Deus, seguir em santidade e retidão, ou nós nos voltarmos para o pecado. E é muito interessante, é algo que pesa o coração, mas é uma verdade que nós temos que ter sempre em mente. Da nossa escolha de nos voltarmos para o Senhor ou para nos voltarmos ao pecado. E talvez você pense, não, eles tentaram matar o próprio irmão, mas quantas vezes nós estamos dentro da igreja, ou até com o nosso irmão de sangue, e estamos contra ele? Estamos contra o irmão que está do nosso lado, estamos contra uma pessoa ali que está começando, nós nutrimos raízes de amargura contra pessoas que estão começando. Isso é algo que nós temos que voltar os nossos corações para um conserto. Voltar o nosso coração para um conserto. Se esses homens estivessem na identidade que o Senhor tinha para eles, se eles desfrutassem do amor que o Pai tinha por eles, eles não teriam se voltado para isso. Mas nós vemos que havia uma ferida ali. Eles ficam ressentidos porque José era o favorito do pai. O filho mais novo ali que tinha nascido, eles tiveram o tempo deles. Antes de José nascer, Israel criou eles. Mas eles não tinham essa identidade presa no coração deles. Porque se eles tivessem, no momento que viesse esses pensamentos, eles iriam combater. Iam combater com a identidade que Deus tinha sobre eles, sobre aquele povo, e o amor que o pai deles tinha. Ou seja, meu pai está honrando
Meu pai está honrando o meu irmão, mas o meu pai me ama. José está recebendo sonhos de Deus. Deus quer colocar ele em lugares altos, mas Deus tem um plano para mim. Quando nós temos a identidade de Cristo, quando nós entendemos o amor do Pai, nós não ressentimos por outras coisas. Porque nós temos nossa identidade firmada no Senhor. E é interessante que nós vemos isso em José. José era essa pessoa que tinha sua identidade firmada em Deus e do amor do seu pai. José, uma certa vez, ele vai até o encontro dos irmãos, ele tem uma mensagem do pai dele para passar para eles, e eles já estavam cultivando essa amargura, cultivando esse ódio pelo irmão, e quando ele chega, eles veem ele chegando de longe, e eles falam, não, vamos fazer alguma coisa com ele. Já vem o da túnica, já vem o sonhador. E eles falam, vamos matar ele. Mas Rubens, ele fala, não vamos matar ele, é filho do nosso pai. Joguem ele no poço, vamos fazer um poço aqui, joga ele. E quando José chega, eles jogam ele em um poço e passa uma caravana e eles vendem José. José é levado para o Egito e no Egito ele passa por muitas provações. Todos conhecem a história de José? Amém? Ele é levado para o Egito. Sabemos que ele é vendido como escravo, passa na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele é acusado de abuso à mulher de Potifar, ela mente e ele é enviado para a prisão, ele é preso. E na prisão, ele fica por 40 anos. É isso mesmo, pastor? Mas eu acho que é 40 anos que ele fica preso. E você pensa, José, que era esse menino, ele era um jovem lá no início, que teve sonhos de Deus, ele tem as promessas de Deus, ele tem o amor do Pai, como ele permaneceu? Ele tinha tudo para largar. Não, que isso, o Senhor me prometeu lugares altos, o Senhor me prometeu lugares grandes, e agora eu estou aqui no Egito sendo servo. Eu estou aqui no Egito, Senhor, e os sonhos que o Senhor me prometeu, e suas promessas, o que aconteceu? Mas ele tinha sua identidade firmada. Independente de onde ele estivesse, independente do que estivesse acontecendo, ele sabia que ele era filho amado e que ele era servo de um Senhor que tinha promessa sobre a vida dele. Ele estava sobre o amor de um pai e a promessa de um Deus. E ele está ali. Então, ele no lugar de servidão, ele fala, eu vou servir com excelência, porque eu sei que um dia o Senhor vai me colocar em um lugar alto, porque ele me prometeu. Eu vou servir o meu Senhor com excelência. Eu estou aqui no lugar de servidão, eu não vou ficar com a mulher dele, eu vou honrar meu Senhor, porque eu aprendi com um pai que me ama, que eu devo honrá-lo. Então, aonde José passou, por mais que estivesse em lugar de provação, o Egito, que era um lugar que adorava outros deuses, ele carregava a identidade que ele recebeu lá no início, as promessas que ele recebeu de Deus lá no início e o amor do pai dele. Então, como nós sabemos da história, um dia chega um padeiro e o copeiro de Faraó na cadeia onde ele estava preso, depois de 40 anos. E eles vêm com indagações, havia havido um roubo no palácio, e os dois têm sonhos, e eles pedem interpretação para José desses sonhos, e o Senhor dá a interpretação para José, e ele passa. E o copeiro volta para o palácio, o padeiro é morto, porque ele realmente era culpado, e José avisa isso para eles. E quando o copeiro está no palácio, nós sabemos que o Faraó tem um sonho das 7 espigas, das 7 vacas, e ia ser assolado aquele local por uma grande seca, uma grande fome. E o Faraó, ele busca em vários lugares, ele busca adivinhos, pessoas que possam dizer para ele o significado daquele sonho. E ninguém consegue dar. E ele tem noites mal dormidas, tira a paz dele, e o copeiro vendo isso, ele fala, meu senhor, eu posso falar?
E Faraó fala, pode? Ele fala, eu conheci um homem que era reto e justo e interpretou meu sonho. Falou que eu estaria aqui, o Senhor mandou me matar, só que eu tive um sonho e ele falou que eu estaria aqui e que o padeiro que o Senhor também prendeu ia morrer, e assim aconteceu. Então, pela obediência, pela fidelidade de José, de estar na cadeia, mas ainda estar na posição, ele é lembrado. Ele poderia falar, eu estou aqui na cadeia, eles estão aqui presos, que eles morram. Olha só o que está acontecendo comigo, olha só pelo que eu estou passando. Eu estou aqui de uma forma injusta, eu não merecia estar aqui. Mas não, mesmo ele estando em um lugar de dificuldade, ele se coloca na posição de servo, de ouvir o que ele tem para falar e de dar aquilo que o Senhor direcionou para ele. Então, José é chamado até o palácio, Faraó chama ele e ele interpreta o sonho do Faraó, e nós vemos que ele não vai com uma grande pretensão. Ele, por mais que tenha o significado daquele sonho, Deus dá para ele, ele vai ali como um servo. Somente fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Então ele interpreta aquele sonho, ele fala, as 7 vacas magras são um tempo de seca que vai vir, as 7 gordas são um tempo de bonança que viria antes, e as vacas magras seriam um tempo de seca posterior a esse. E Faraó, vendo o jeito que ele falava, a forma que José falou daquele sonho, ele falou, e o que você faria? Então, José começa a construir, fala, primeiro faça celeiros grandes para guardar no tempo de bonança o trigo, para guardar os alimentos, para que no tempo de seca tenha alimento para dar para o povo. E Faraó, ouvindo a sabedoria daquele homem, ele coloca ele como governador do Egito. Agora José, que era uma pessoa que estava em um lugar de cativeiro, um lugar de injustiça, é finalmente colocado no lugar onde o Senhor prometeu para ele. Ele é colocado como governador do Egito. Isso é uma grande mensagem para nós. A partir da nossa fidelidade, a partir da nossa obediência, o Senhor vai nos levar aos lugares que Ele prometeu. Mas é necessário que nós estejamos na posição, que nós estejamos na obediência, para nós conseguirmos alcançar os lugares que nós sonhamos. O Senhor nos faz promessas e é necessário que nós estejamos na posição. Então, vem o favor do Senhor sobre José e ele vira governador do Egito, ele se casa, ele começa a organizar, tem o seu próprio palácio. Nós temos até hoje as pirâmides de Gizé, que é assim chamado no original. Ou seja, ele foi um homem muito relevante, nós temos vestígios da história dele até os dias de hoje. Aleluia. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. E no meio de tudo aquilo, como toda a região ali foi assolada por essa seca, um momento, os irmãos dele que estavam lá junto com o pai, continuaram suas vidas, eles precisam de um alimento, eles precisam de algo para ser nutridos, porque com aquela seca já não tinha mais erva no campo deles. E eles ficam sabendo que um homem teve discernimento e pensou há anos atrás, organizou, e no Egito tem alimento, o Egito tem pão. E eles vão até o Egito para comprar os alimentos. E quando eles chegam lá, José vê os irmãos dele. José, ele vê aquelas pessoas que tentaram matá-lo, que venderam ele, os irmãos que deveriam ser fiéis, mas não foram. E ele tem um grande questionamento. Ele tem uma dualidade, ele fala, o que eu vou fazer? Os meus irmãos estão aqui. Ele se assusta. Eu imagino as pessoas que estavam ali do lado de José,
que trabalhavam com ele, que viram aquele homem, que construiu tantas coisas, que estava em lugar de governo. Meu Deus, você viu como é que ficou a cara do governador do Egito? Chegou aqueles homens ali e ele ficou assustado. E ele tem um grande conflito dentro dele. E ele decide fazer prova dos irmãos dele, para ver se eles ainda estavam do mesmo jeito, ou se eles haviam mudado. Ele faz uma prova, ele dá o alimento para eles, mas ele fala, vocês são estranhos, vocês são espiões. E ele prende, inclusive, a Rubens. Rubens é aquele mesmo que falou, não mata, vende ele. Rubens é preso e ele fala, como é que é a casa de vocês? Quem são vocês? De onde vocês vieram? Eles falam, não, nós somos filhos de Israel, viemos de Canaã. E eles falam, somos 12 irmãos. Aí ele fala, 12? Estou contando 11. Não, nós perdemos um irmão e temos um outro que ainda está lá, Benjamim, que é o irmão mais novo, caçula. Ele fala, tá bem, então eu vou prender esse aqui, Rubens, e para provar que a história de vocês é verdade, eu quero que vocês tragam esse irmão aqui, esse tal de Benjamim. E eu imagino eles ali, eles nem reconhecem José, mas eles falam, nossa, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, a gente precisa de alimento, o cara não foi com a nossa cara, está implicando com a gente, todo mundo passou comprou esses alimentos e foi embora com a gente, teve problema. Inclusive, Rubens chega a falar, será que é um castigo de Deus pelo que nós fizemos com o nosso irmão? Tem o controle da história, meu filho. E eles voltam. Tem o controle da história. Eles voltam para a casa do pai. Eles falam ali. Eles falam, pai, libere Benjamim para ele até a terra do Egito. O Rubens está preso lá. A gente vai precisar comprar lá de novo. Essa seca a gente não sabe quantos anos vai durar. E nós precisamos. Eu imagino o pai ouvindo. Aqueles irmãos que não cuidaram do irmão. Imagina só, você tem um filho. Esse filho, você fala, vai lá falar com seus irmãos, eu preciso organizar isso, eu preciso saber onde eles estão com as ovelhas. Encontre com eles. E você espera seu filho voltar. Mas você descobre que seu filho morreu quando ele estava indo ao encontro dos irmãos. E eles falam ali, eles inventam uma história, fala que ele foi morto por um animal do campo. E eu imagino Israel, ele falou, eu não vou deixar meu filho ir. O último filho que estava sozinho com vocês nunca mais voltou. Mas, pela necessidade, ele permite que Benjamim vá. E Benjamim vai com seus irmãos, eles voltam até a terra do Egito, e José recebe eles de uma forma completamente diferente. José, dessa vez, recebe eles com um banquete, ele mostra todo o reino, toda a organização que é feita, e eles falam, nossa, fomos recebidos tão diferente aqui, o que aconteceu? Imagina o coração dele já alegre, e ele dá de graça para eles os sacos de farinha, eu imagino ele saindo com todos aqueles despojos. Mas, quando eles estão no meio do caminho para voltar para casa, começam a vir os cavaleiros de Faraó. Eles falam, o que está acontecendo? Ouvindo os cavalos. Ele fala, vocês roubaram o governador uma taça de prata. Vocês foram recebidos com honra e vocês ainda roubaram o nosso governador. Então a gente vai ver aqui e eles começam a pegar aquele saco, abrir. E o saco que estava com Benjamim estava aquela taça de prata que foi forjada por José. Eles falam, não, nós vamos prender ele, não sei o quê. E Judá se coloca na frente, o irmão mais velho, e ele fala, não leve ele, me leve no lugar dele. Não pegue meu irmão, ele é o preferido do meu pai. Dali José tem a prova que eles tinham mudado. Mas o que o Senhor falou ao meu coração foi, se você fosse José, você teria ajudado seus irmãos que te traíram, que tentaram te matar, que te jogaram no poço, te venderam, todas as dificuldades que você passou? Ou você mataria eles?
Daí, mais uma vez, o Senhor falou, a identidade. Se José não tivesse essas verdades firmes no coração dele, se ele não soubesse quem ele é em Deus e no Pai, ele teria tomado caminhos diferentes. Ele teria trago maldição para toda a casa dele. Ele daria lugar a essa raiz de amargura, o que os irmãos dele plantaram lá atrás. Ele seguiria o mesmo caminho, um caminho de morte, uma raiz de iniquidade, mas não, ele faz diferente, porque ele foi tratado por Deus. Talvez você, ouvindo tudo que eu falei aqui, você tenha pensado, nossa, eu me encontro como José. Eu me sinto traído, me sinto em um lugar de perda, eu me sinto injustiçado. Ou então você tenha ouvido e tenha falado, nossa, talvez eu esteja como esses irmãos, Deus tenha misericórdia. Eu acho que eu não estou ouvindo, estou tendo inveja, eu não quero, mas eu olho e já desejo aquilo que é do meu irmão. Mas existe um lugar de cura no Senhor. Talvez em sua vida tenham várias coisas que vieram ao seu coração. Talvez a família que você tenha vindo não foi uma família de bênção. Talvez tenham jogado coisas contra você, como a família de José. Ou você não tenha sentido o amor do Pai como os irmãos de José. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe uma identidade que o Senhor tem para você e que ela vai te sustentar. Nos momentos que você achar que você vai ferir o seu irmão, você vai lembrar da identidade que o Senhor colocou no seu coração. Você vai lembrar que você é amado. E se por um acaso, quando você vê a pessoa que te feriu, você não vai ter ódio contra ela, mas você vai ter o mesmo amor que o Pai tem por eles. Você vai olhar para eles, eles são pecadores. Eles são pecadores, mas eles merecem redenção. Deus quer colocar essa identidade no coração de cada um de nós. O Senhor quer plantar em nossos corações um amor. E Ele já derramou essa promessa. Ele já derramou esse sonho. Ele derramou seu sangue em uma cruz. Para que nós pudéssemos andar em graça. E o mesmo amor que tem no coração do Pai, nós termos em nosso coração. E não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Mas com o nosso Deus, nós conseguimos alcançar um lugar de graça e redenção. E você fala, Senhor, eu quero alcançar os seus sonhos. Qual é a herança que o Senhor tem para mim? Qual é a minha identidade? E agora eu vou pedir aos irmãos que abram em Apocalipse 1, versículo 6. Aleluia. Aleluia. Ô, papai. É assim mesmo. E diz assim: e nos constituiu como reino e sacerdote para servir a Deus e ao Pai. E a Ele seja a glória, o poder e a honra para todos sempre. Amém. Essa é a sua identidade. De filho de Deus, de reino e sacerdote. Você não precisa de bênçãos terrenas, porque você já é um príncipe, uma princesa no Senhor. Existe um lugar de governo para você, mas não para você estar acima do seu irmão, como o pastor aqui falou. Não é para você ser soberbo, mas é um lugar de servidão, porque a nossa honra é sermos conservos. A honra que nós temos, o lugar de governo que José alcançou, foi para servir o povo. Então não é para nós inflarmos nosso ego. Não, sou filho de Deus. Passar aqui esses todos pecadores. Eu sou salvo.
não, é para você ter misericórdia pelo seu irmão. O reino e sacerdócio. Existem coisas grandes para nós, coisas espirituais, coisas maiores do que as que tem nesse mundo. E não é à toa que o Senhor nos constitui o reino e sacerdócio. Ele vai até dizer em Isaías 62, 21, ele fala: e vou buscar de todas as nações sacerdotes e levitas para servir na minha casa. Então o Senhor vai e busca os gentios, busca a nós para servir a Ele e nos dá esse lugar de governo, de sacerdócio. Mas qual é a herança dos levitas? Qual é a herança dos sacerdotes? Glórias a Deus. Nós vamos ler em Deuteronômio 18. 18 no versículo 1. E diz: essa é a herança dos levitas, a minha presença. O pão que eles vão comer são os pães que estão apresentados no templo. A herança dos sacerdotes é a presença do Senhor. E essa é a sua herança, a presença de Deus, que está presente aqui essa noite. Aleluia. Com a permissão do pastor, vou pedir para a igreja ficar de pé. Meus irmãos, independente de como você se encontre nessa noite, de onde você olhe e você pense que você se encontre nessa mensagem, nós sabemos qual é o lugar que nós temos que alcançar. Nós sabemos onde Deus nos quer, qual a identidade que Ele põe sobre nós. E eu te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor: Pai, dai-me um coração igual ao Teu. Senhor, me coloque nos lugares que o Senhor deseja. Senhor, sem Ti nós não somos nada. Nós somos pecadores, nós somos ruins, nós temos raízes de iniquidade. Mas nós sabemos que existe um lugar em Ti de redenção. E nós queremos alcançar a graça que o Senhor já liberou. Senhor, ministra em nossos corações uma cura, Pai. Porque nós não conseguimos sozinhos, mas o Senhor pode limpar o nosso coração de toda a sujeira que pode haver. E vem nos limpar, Senhor. Derrama o Seu óleo, derrama o Seu rio e venha trazer transformação. Senhor, vai tirando, Senhor, toda a bagagem que os traumas colocaram em nossas vidas, tudo aquilo que não vem de Ti, a identidade que o Senhor não colocou em nós, mas que o mundo impôs. Senhor, vai limpando os nossos corações, nossas mentes e nos trazendo, Senhor, nos leve para o lugar da Sua presença. Nós queremos estar contigo, nós queremos estar acessando e fluindo na Sua graça, Pai. Limpe os nossos corações, Pai. Aleluia. Ah, Senhor, porque o que nós mais queremos é estar em Sua presença. Coloque em nós, Senhor, Sua identidade. Coloque em nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, refletir a Sua glória. Que nós possamos entender o Seu amor. Ministra em nós o Seu amor. O amor que nos constrange. O amor que é tão grande. O que enviou o Seu Filho amado, Pai. Ah, Senhor, o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar e nós te agradecemos. E nós queremos acessar o Seu amor e fluir nele, Pai. Nos leve a um lugar de entendimento, Pai. Nos faça amar os nossos irmãos. Nos ajude, Pai. Nos ajude para que nós possamos exercer o sacerdócio que o Senhor ministrou em nossas vidas. Senhor, nos leve a um lugar de governo, mas um lugar de governo para cuidar, Senhor. Meu irmão, talvez Deus tenha deixado José passar por tudo que ele passou, porque ele precisava ser quebrado como um vaso para chegar
a uma estatura de governo, para que quando chegasse a hora dele estar em um lugar de governo, ele não humilhasse seus irmãos. Eu vejo nessa noite, o Senhor está falando com vasos aqui. O que você passa não é para te matar. Os sonhos que eu ministrei na sua vida, as profecias que eu falei, não voltam atrás. O que você está passando é um momento. É um momento que eu vou te fortificar. Eu vou te fortificar para que você possa estar nos lugares que eu determinar. Para que você possa estar em um lugar de governo. Você ora e fala: Senhor, eu me sinto abandonado. Senhor, eu não vejo sua mão, não reconheço, Pai, o teu carinho. Senhor, eu até sei que o Senhor me ama, mas são tantas lutas, são tantas dores, Pai, que eu não consigo mais perceber e sentir o seu amor. Mas Deus, fala para corações nessa noite, que até mesmo as dificuldades que você passa são por amor. Como diz em Oséias, o Senhor fez a ferida e Ele mesmo curará, nos revigorará e nós serviremos diante dEle. Aleluia. E ainda vai dizer em Jeremias que é um bálsamo de cura. E o Senhor derrama nessa noite uma unção de cura neste lugar. O Senhor derrama nessa noite uma unção que vai passar um bálsamo de cura e você vai se sentir renovado. Sinta o toque de Deus nessa noite. Sinta o Espírito Santo passando por todo o seu ser e limpando tudo que está aí, passando e renovando. O Senhor derrama a unção dele sobre a sua vida, uma unção de cura e uma unção capacitadora. Ele te capacita nessa noite. A graça do Senhor, o favor de Deus, o favor de Deus na sua vida. E chegou o tempo, meu irmão, de você se levantar. Aleluia. Para viver aquilo que o Senhor te prometeu. Deus não esqueceu das promessas. Ele vai cumprir na sua vida tudo o que Ele prometeu. Mas é necessário que nós sejamos fiéis, assim como Ele é. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. E Ele não se arrependeu do que disse para você. Ele é fiel. E nós temos que corresponder à fidelidade dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Corresponda à fidelidade do Senhor. Permaneça. Se você não vê sua bênção chegando, lembre-se que Deus fez uma promessa e Ele é fiel. E permaneça em fidelidade. Porque vai chegar o momento da sua exaltação. Aplauda o Senhor nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que menos importa nesse momento é a gente saber ou lembrar quantos anos se deu do período que José chegou no Egito até o período que ele ascendeu. Aleluia! Eu quero que você entenda, como o homem de Deus disse, que tudo aquilo fazia parte de um propósito. Diga para essa pessoa que está do teu lado: se você está em Deus, tudo que você está passando faz parte de um processo para que um propósito se cumpra. José, ele se tornou um governador. Eu lembro que quando eu fui no congresso
há 2 anos atrás, lá em Belo Horizonte, na igreja da Lagoinha, eu ouvi uma frase, e aquela frase não sai da minha mente até hoje. O teu rastro será maior do que o seu brilho. Quando a gente olha para o que José se tornou, governador, puxa, que coisa fantástica, ele brilhou, né? Mas o rastro dele foi muito maior que o seu brilho. Quando a gente olha para o rastro, para a trajetória, por aquilo que ele passou, por aquilo que ele suportou, pelas humilhações, você vê que o rastro dele foi maior que o seu brilho. Meu irmão, tudo aquilo que a gente passa é para servir de testemunho. É um rastro. E você vai encontrar muita gente pelo caminho. Deus tinha uma obra na vida de José, mas tinha uma obra também na vida dos seus irmãos. Só que os seus irmãos, eles tinham um problema com identidade. Então o que era de José parecia ser mais valioso. Para de ficar acreditando ou se enciumando, achando que você é pequeno. Não. Você é do tamanho que Deus definiu. Amém, igreja? Vamos encerrar? Vamos tentar louvar o Senhor com essa canção. É uma história tão conhecida, mas tão profunda, que em algum lugar, em alguma área da sua vida, que essa mensagem tenha acessado você. Eu não sei se você recebeu uma túnica colorida, aleluia, eu não sei se você tem sido vítima de inveja, ou você é um invejoso. Eu não sei se você recebeu grandes sonhos da parte do Senhor e está sendo assediado por uma mulher, como a mulher de Potifar, mas que você se convença que se Deus te fez uma promessa, Satanás fará de tudo para que você não chegue no patamar que Deus tem para a sua vida. José chegou no patamar. Ele chorou muito quando ele, aleluia, reencontrou toda a sua família, seu pai, aleluia, viu Benjamim. Irmãos, não deixe a amargura tomar conta do seu coração, não. A amargura, ela tenta fazer morada no coração de todo mundo, porque a amargura, a palavra por si só já diz, né? É algo que nos afeta e amarga, gente. É algo que nos afeta, é um sentimento que nos afeta e amarga a gente. De repente começou com uma raiva e se transformou em amargura. De repente começou porque você se sentiu humilhado e você saiu envergonhado. E essa vergonha deu luz a uma revolta e agora você está amargo por causa dessa situação. Abra mão de toda a raiz de amargura para viver o propósito. José pôde, aleluia, José, ele poderia se vingar dos seus irmãos, porque agora os irmãos dele dependiam dele, porque José era a segunda pessoa mais importante no Egito, e por um momento ele pensou nessa possibilidade. Aí eu imagino José tomando banho, José dormindo e pensando: eu passei por tudo isso, suportei tudo isso, estou vivendo algo que sequer eu pude imaginar que viveria, e agora eu vou deixar o passado destruir o meu futuro? Na Arábia,
Agora que eu cheguei até aqui, eu vou deixar o passado destruir o meu futuro? Não. Amargura, eu não tenho aliança contigo. Vingança, eu não tenho aliança contigo. Rancor, eu não tenho aliança contigo. Mundo, eu não tenho aliança contigo. Eu me manterei firmado no propósito. Mantenha-se firmado no propósito. Senhor, muito obrigado por essa revelação, muito obrigado por essa noite gloriosa. Nós acreditamos que o Deus do impossível não desistiu e não desistirá de nós. Agora cabe a nós permanecer trilhando o caminho da honra ou desistir do propósito. Senhor, nós queremos tomar posse do favor. Nós queremos tomar posse do favor. E se para tomar posse do favor se faz necessário perseverar, nós perseveraremos. Em nome de Jesus, amém. Celebre a Deus bem forte com as suas palmas. Bem forte aí, valente. Que nós não somos covardes, somos valentes.